Vá. Show. Então, simbora. Começar nosso bate-papo de hoje. Eu fiz até a questão A9, né? Então, esse já 9 semana passada. Então, muito boa tarde a todos. Estamos aqui mais uma vez para continuar nosso curso. Então, simbora. Terminar aí a parte de unidades de medida e começar o próximo capítulo, que é radicais aritméticos. Vamos seguindo aí nos nossos conteúdos. Então, a próxima parte da aula de unidades de medida é a expansão daquela escala de múltiplos e submúltiplos que a gente estudou, né? São os múltiplos e submúltiplos para unidades muito grandes e muito pequenas, para medir distâncias ou termos de modo geral, muito grandes ou muito pequenos. Então, unidades muito grandes ou muito pequenas. Porque é aquela escala usual dos unidades muito grandes ou muito pequenas. Porque aquela escala usual do quilômetro até o milímetro, ela funciona muito bem para a maior parte das coisas do dia a dia, mas ainda não é suficiente quando as distâncias, por exemplo, ficam muito grandes. Quando você quer calcular a distância entre dois planetas, às vezes, o quilômetro ainda não é suficiente para representar como algo interessante. Fica ainda um número muito grande, com muitos números envolvidos. Ou então, eu acho que é justamente isso que tem escrito, né? Página, é isso mesmo. Página 38, 74. Aí outras unidades de medida, eu acho que tem as não convencionais, né? É um pouquinho mais na frente. Medidas agrárias, 4, o número 4, tópico 4 da apostila. Medidas muito grandes e muito pequenas. Página 75. Página 75, achou? Pronto. Então, quando a gente quer medir coisas muito grandes ou muito pequenas também, às vezes o milímetro não é pequeno o suficiente. Às vezes a gente quer indicar o tamanho de uma célula, o tamanho de um vírus, e aí o milímetro ele não fica adequado, porque ele ainda fica muito pequeno, ainda ficaria uma representação utilizando muitos números. E aí, para isso, expandiu-se a escala nos dois sentidos, tanto para medidas maiores como para medidas menores. Aí, a princípio, a gente acrescenta aqui 3 múltiplos e 3 submúltiplos, né? É o tera, o que eu vou botar tera metro, vou usar o metro como referência, mas aí a gente vai pegar a referência com os outros, vai ficar exatamente a mesma coisa. Então, terametro, o gigametro e o megametro. E aí vem a escala normal, que a gente já está acostumado. Quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro e milímetro. E aí vem as unidades muito pequenas, que são o micrômetro, o nanômetro, nano, e o picômetro. Então, micro, nano e pico. Aí nós temos a nossa escala expandida, né? Aí a gente já aprendeu que um múltiplo ele é 10 vezes maior do que o outro aqui na escala tradicional, né? Para chegar de um múltiplo para o outro, a gente vai fazendo multiplicações e divisões sucessivas por 10 de acordo com o sentido que a gente está dando. Quando criou-se essa expansão, como a gente quer trabalhar agora com medidas realmente muito grandes ou muito pequenas, a gente percebeu que a variação de 10 em 10 não seria suficiente. A gente precisaria criar muitas outras escalas. Então, para não criar tanta
tanto múltiplo e tanto submúltiplo, passou-se a adotar uma conversão um pouco mais rápida nessa expansão da nossa escala, né? Quando a gente pega os muito grandes e muito pequenos. E aqui a gente já vai ter que um múltiplo ele já é 1000 vezes maior do que o outro. Esse 1000 é simplesmente para que a conversão seja mais rápida e não fosse necessário criar tantos múltiplos e submúltiplos aqui. Então, quando a gente vai para os próximos, né, tera, giga e mega, eles são 1000 vezes maior do que o outro. E o mesmo sentido contrário, né? Se você vai de um maior para um menor, você multiplica por 1000. De um menor para um maior, você divide por 1000. Isso vale tanto aqui na escala dos muito grandes como na dos muito pequenos, né? Então, 1 milímetro, ele é 1000 vezes maior do que o micrômetro. O micrômetro é 1000 vezes maior do que o nanômetro. O nanômetro é 1000 vezes maior do que o picômetro. E assim por diante, quando fossem criadas outras, né? Existem outras, essas aqui são só as principais, são as que a gente vai precisar memorizar mesmo, precisar conhecer, mas existem outras para outros contextos também. Mas aqui a gente já tem tudo que a gente precisa para os nossos vestibulares, né? Vocês usam muito essas conversões também na física, né? Eu acho que as muito pequenas a gente usa muito lá na eletrostática, quando a gente está falando de cargas elétricas, uma carga de microcoulombs, nanocoulombs. Essas maiores a gente usa menos na física, por exemplo, mas usa também no nosso dia a dia, né? Quando a gente fala de unidades de memória, que a gente vai conversar daqui a pouco. Então, megabytes, gigabytes, terabytes são as capacidades de memória dos nossos dispositivos eletrônicos. Justamente por serem capacidades muito grandes, por isso que a gente tem que usar essas simbologias, né? E aí daqui a gente tira algumas referências também, que a gente usa muito lá na física, né? Que se a gente for direto do quilômetro para o metro, a gente tem 3 multiplicações por 10. Então, eventualmente, a gente entende isso direto como multiplicação por 1000 e associa essas medidas a potências de 10, né? A gente pode dizer que 1 quilômetro é 1 vezes 10 a terceira metros, né? Porque 1 quilômetro são 1000 metros são 10 a terceira. E aí, como um megametro ele tem 1000 quilômetros, 1 megametro são 10 a terceira quilômetros, que vai acabar ficando 10 a sexta metros. A gente pode substituir diretamente, né, o mega pelo símbolo de 10 a sexta. 1 gigametro é 1 vezes 10 a nona metros. Sempre multiplicando por 1000, né? Multiplicando por 10 a terceira. E 1 terametro é 1 vezes 10 elevado a 12 metros. Sempre aumentando aqui de 3 em 3, tudo bem? E o mesmo vale para as pequenas, né? Se a gente for direto de metro para milímetro, a gente tem uma multiplicação por 1000, como se a gente tivesse pulado 3 etapas ao mesmo tempo. No caminho voltando, a gente tem uma divisão por 1000 também. Dividir por 1000 é multiplicar por 10 a menos 3. E aí daqui a gente pode tirar aqui 1 milímetro. É 10 a menos 3 metro. 1 vezes 10 a menos 3 metros. 1 micrômetro é 1 vezes 10 a menos 6 metros. 1 nanômetro é 1 vezes 10 a menos 9 metros. 1 vezes 10 a menos 9 metros. E 1 picômetro é 1 vezes 10 a menos 12 metros. Tudo bem? Então, essas conversões, eventualmente, a gente utiliza também, né? A gente associa essas simbologias, esses símbolos, quilo, mega, a potências de 10, né? O Mzão a 10 a sexta e o K a 10 ao cubo são os mais comuns do nosso dia a dia, né? A gente vê no Instagram, quando as pessoas têm muitos seguidores, a rede social utiliza essa simbologia, né? O Mzão significa milhão, significa 10 a sexta, 1 milhão tem 6 zeros. Então, são simbologias tradicionais. Essas trocas vocês usam muito na física, né? Essas aqui das muito pequenas. É importante saber, memorizado também pode ajudar. Tudo bem? E aparece também na prova de matemática? Aparece. Exercício de aprendizagem número 10. Exercício de aprendizagem
número 10, ele vai estar na página 78 do nosso material. Página 78. O que é que ele nos fala? A clamídia, a menor bactéria do mundo, mede cerca de 0,2 micrômetro. O micrômetro equivale a milionésima parte de um metro. Para ter uma noção de como é pequena a clamídia, uma pessoa resolveu descrever o tamanho da bactéria na unidade milímetro. A medida da clamídia em milímetro é... Então, a clamídia mede 0,2 micrômetros. Ele até deu a informação, né, que o micrômetro é a milionésima parte de um metro. Se você quiser, você pode converter isso para metro primeiro, usando essa informação, e depois você passar para a conversão dos milímetros, né? Mas se você pegar as informações que eu coloquei aqui, você pode fazer uma conversão direto, né? O micrômetro é a primeira que vem logo depois do milímetro. Então, um milímetro tem 1000 micrômetros. De micrômetro para milímetro é só fazer uma divisão por 1000. Então, basta você fazer diretamente aqui uma divisão por 1000, se você lembrar aqui a ordem da escala, sem precisar passar pelo metro, já vai direto para o que ele quer. Aí 0,2 micrômetros vai ficar 0,2 dividido por 1000 milímetros. Aí agora é só arrumar. 0,2 dividido por 10 à terceira milímetros é a mesma coisa que 0,2 vezes 10 a menos 3 milímetros. Dividir por 10 à terceira é a mesma coisa que multiplicar por 10 a menos 3. Inverte a base, né? 1 sobre 10 vira 10, troca o sinal do expoente. Então, 1 sobre 10 à terceira é a mesma coisa que 10 a menos 3. E aí agora vamos fixar o que a gente treinou semana passada, né? Está em notação científica alternativa. Então, esse 0,2 você vai transformar em 2, vezes 10 elevado a quanto? O que foi que você fez quando você pegou esse 0,2 e transformou em 2? Aumentou o número, né? Então tem que diminuir esse expoente. Menos 3, diminuindo uma unidade, significa subtraindo 1. Menos 3 menos 1 dá quanto? Menos 4. Então, 2 vezes 10 a menos 4 milímetros. 2 vezes 10 a menos 4 está em qual alternativa? Letra C. Então, o expoente menos 3 virar menos 4, ele diminuiu, tá? Você subtraiu 1. Quanto mais negativo, menor é o seu número. Então, menos 4, ele é mais negativo do que o menos 3, ele é menor. 2 vezes 10 a menos 4 milímetros, letra C de casa, é a resposta correta dessa questão. Tudo bem? Todo mundo guardando essas conversões que a gente colocou aqui? Se você quiser passar primeiro pelo metro, para depois colocar para milímetro, você pode, mas está fazendo um passo a mais que não precisa se você conhecer de onde é que vem isso, né? E conhecer a escala completa. Você ganha um pouquinho de tempo. Quanto mais conhecimentos prévios você tem, mais tempo você ganha numa questão desse tipo, que envolve alguma contextualização. Tudo em paz, pessoal? Tudo tranquilo? Tudo de boa? 100%? Vamos em frente, então, aqui, falar sobre a unidade de medida muito grande que existe para a massa, né? Esses múltiplos e submúltiplos existem também. Você pode falar de teragrama, gigagrama, megagrama, mas em massa existe ainda uma outra unidade muito importante, que é a tonelada, né? E é só uma informação que você precisa conhecer, que as questões não vão fornecer, então é bom a gente registrar. Como eu comentei, a gente vai comentar tudo que foi importante envolvendo as unidades de medida e tudo que você precisa saber ao longo desse capítulo, né? Então, a unidade de medida muito grande para massa, que é a tonelada, representada por TON. E aí você pode dizer que uma tonelada são 1000 quilos. Uma tonelada é o equivalente a 1000 quilogramas. É uma informação que a gente costuma ver com certa frequência, não é algo extremamente desconhecido, mas deixando registrado aqui também, para a gente registrar todas as informações que vocês precisam saber. Então tá isso. E a questão não vai te dizer também, do mesmo jeito que ela não disse que um decímetro cúbico é 1 litro,
Até pode dizer, mas ela não precisa dizer. Se ela não precisa dizer, você tem que saber, né? Então, 1 decímetro cúbico é 1 litro. Como eu comentei semana passada, 1 hectare são 10 mil metros quadrados. São algumas das conversões que você deve conhecer porque elas têm relevância em diversos contextos do nosso dia a dia. E é o caso dessa, né? 1 tonelada é o equivalente a 1.000 quilos. E aí, com isso, você faz a questão número 11, o exercício A11, que é bem direto, envolvendo isso daí. Exercício de aprendizagem 11, vou até colocar aqui embaixo, página 78. O que é que diz aí esse exercício A11? As exportações de soja do Brasil totalizaram 4,129 milhões de toneladas no mês de julho de 2012 e registraram um aumento em relação ao mês de julho de 2011, embora tenha havido uma baixa em relação ao mês de maio de 2012. A quantidade em quilogramas de soja exportado pelo Brasil no mês de julho de 2012 foi. Então, ele diz que foram exportados 4,129 milhões de toneladas. 4,129 milhões de toneladas. De toneladas. 1 milhão tem quantos zeros mesmo? Falei nesse instante? 6 zeros, né? Então, 4,129 milhões é 4,129 vezes 10 a sexta toneladas. Ele quer em quilogramas, basta você fazer aqui a troca de tonelada por 1.000 quilogramas. Então, você vai ter 4,129 vezes 10 a sexta vezes 1.000 quilogramas. Pronto, já temos a quantidade de soja exportada em quilos. Só colocar tudo numa potência de 10 só, 4,129 vezes 10 a sexta vezes 1.000, que é 10 ao cubo. Quilos. Produto de potências de mesma base. Repete a base. E somos expoentes. 10 elevado a 6 mais 3, 9 quilogramas. Então tá aqui. 4,129 vezes 10 elevado a 9 quilogramas. Tá em qual alternativa? Letra C de casa? Letra C de casa. Na resposta desse exercício. Tudo bem? Então, como eu comentei, estou colocando tudo que você precisa saber memorizado. Você vai ver até que na teoria da apostila eu coloquei até coisa a mais. Botei unidade astronômica também, que tem um exercício para casa para você fazer. Unidades de medida usadas no contexto aí da astronomia. Essas você não precisa saber memorizado, não. Pelo menos não para matemática. Talvez para física, alguma coisa ou outra, você tem que saber o significado. Ano-luz, né? A gente tem um ano-luz, que é o quanto a luz caminha em um ano, né? A distância que a luz percorre em um ano. São essas unidades na prova de matemática que você não precisa saber memorizado, ele vai fornecer. E aí ficaria muito repetitivo, seria um exercício da linha que eu fiz com as unidades não convencionais, que são outras que você não deve memorizar. Agora, todas as que você precisa memorizar, que você deve saber decorado, a gente falou aqui em sala, beleza? Em especial, quais são elas? Tonelada, 1 tonelada são 1.000 quilos. O are e o hectare, né? Um are são 100 metros quadrados, um hectare são 10 mil metros quadrados, ou um quarteirão. E o decímetro cúbico, que é 1 litro. É bom lembrar também que 1 centímetro cúbico é 1 mililitro e que 1 metro cúbico são 1.000 litros. Todas essas informações que a gente viu semana passada e nessa. Tudo bem? Memorize essas conversões que elas são bastante úteis, além das escalas tradicionais. Galera, estamos caminhando aqui para terminar esse capítulo. Falta só falar das unidades de medida na informática. Justamente as unidades que a gente usa para saber a memória dos nossos dispositivos, né? Com a memória do nosso celular, a memória de um pendrive que você vai comprar aí para armazenar algum arquivo. E aí, como é que a gente vai trabalhar isso aí, né? Então, vamos lá. Unidades de medida na informática. Unidades... Tá ruim também. Unidades de medida na informática. Na
informática, nos dispositivos eletrônicos de modo geral. O pessoal chama o título desse assunto, né, unidades de medida na informática, como ele está previsto nos documentos oficiais, mas são as unidades de medida de memória na base, na prática. Você vai medir a memória dos seus dispositivos eletrônicos. E tudo que você salva num dispositivo eletrônico, que você salva num celular, que você salva num computador, na base vai ser armazenado lá na placa de memória do seu dispositivo como uma sequência de dígitos. Ele vai guardar aquela informação como uma sequência de dígitos que, quando você quiser acessar novamente, ele vai decodificar para conseguir exibir para você. E cada um desses dígitos que ele vai armazenar lá na placa de memória é o que a gente chama de bit. São unidades de memória, as unidades de medida na informática, primeira informação que você deve conhecer. Unidades. Professor, acho que ficou mudo. Descarregou. Voltei? Sim, tá ótimo. Obrigada. Show. Perfeito. Tinha descarregado a bateria. Já trocamos. Já disse para Manuel providenciar aqueles microfones que tem bateria que não descarrega. Mas ele não conseguiu providenciar ainda. Vamos nós. Unidades de medida na informática são as unidades de memória. A gente vai medir a memória que nossos dispositivos têm condição de armazenar, né? E a menor coisa que ele consegue armazenar, a menor unidade de memória que ele consegue, que alguma coisa pode ocupar, é exatamente um dígito no sistema binário, que é 0 ou 1. Então, a menor coisa que pode ser armazenada no nosso dispositivo de memória, posso dizer que é a unidade base. A unidade base em questão é um bit. Um bit que nada mais é do que um dígito no sistema binário. Um bit que é um dígito no sistema binário. No sistema binário de numeração. No sistema binário de numeração, quais são as opções de algarismo que a gente tem? Estudaram com o Rabin semana passada? 0 ou 1, né? Então, pronto. Tudo que você armazena no seu dispositivo eletrônico, na base dele, vai ser codificado como uma sequência de bits, uma sequência de dígitos do sistema binário, uma sequência de zeros e uns, que é a base de qualquer dispositivo eletrônico, porque na base ele vai estar trabalhando com correntes que estão sendo transmitidas de um local para o outro, e essas correntes elas podem passar ou não passar. Basta você ter essas duas informações. Então, por isso que é 0 ou 1. 0 significa que uma determinada corrente não passa por um lugar, e 1 significa que ela passa. E assim, o seu dispositivo vai conseguindo interpretar onde é que ele deve armazenar cada uma das informações que ele está trabalhando. Só que a gente não costuma trabalhar com bits. Quando a gente vai comprar um determinado dispositivo, a gente não quer saber quantos bits ele consegue armazenar. Geralmente a gente quer saber quantos bytes. Porque um dígito no sistema binário é um espaço de memória muito pequeno. Praticamente nada que a gente utiliza no nosso celular ou no nosso computador ocupa um espaço desse. As coisas costumam ocupar espaços maiores. E aí, por isso que a gente trabalha com bytes. E o que são os bytes? Os bytes são sequências de 8 bits. Sequências de 8 bits. Como eu comentei com vocês, tudo que é armazenado nos nossos dispositivos eletrônicos é armazenado com uma sequência de zeros e uns. Cada grupo de 8 desses números, né, 8 números 0 uns, escritos em uma determinada ordem, você vai ter o que a gente chama de um byte. Então, um byte é uma sequência de 8 bits. Por exemplo, se você escrever esse número no sistema binário, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0. Isso aí representa uma determinada quantidade no sistema binário, e isso daí é um exemplo de um byte. Errei não, né? Errei. Botei número a mais. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pronto. Isso daí é um exemplo de um byte. E aí tudo que vai ser armazenado na sua placa de memória vai ser armazenado desse jeito, com uma sequência de uns e zeros. Tudo bem?
E essas sequências de uns e zeros vão formando significados que, quando você tenta acessar uma determinada informação no computador, ele vai interpretar isso e vai mostrar a informação do jeito que você quer acessar. Mas, na base, tudo está armazenado lá como uma sequência de zeros e uns dentro da sua placa de memória. Tudo bem? Alguma dúvida no que é um bit e o que é um byte? Entendemos o que significam esses termos? E aí, quando o Enem cobrou isso pela última vez, ele até explicou. Mas era o tipo de coisa que, se você não tivesse visto antes, para você entender o que ele estava explicando, podia ser um pouquinho mais complicado. Quando você já viu antes, você já sabe do que é que ele vai falar, tende a ficar algo mais palpável. Vamos dar uma olhada aqui o que é que diz o exercício de aprendizagem número 12 para a gente. Então, exercício de aprendizagem número 12. Página 7 e 8. Computadores utilizam, por padrão, dados em formato binário, em que cada dígito, denominado de bit, pode assumir dois valores, 0 ou 1. Para a representação de caracteres e outras informações, é necessário fazer uso de uma sequência de bits, o byte. No passado, o byte era composto por 6 bits em alguns computadores, mas atualmente tem-se a padronização de que o byte é um octeto, ou seja, uma sequência de 8 bits. Esse padrão permite representar apenas 2 elevado a 8 informações distintas. Se um novo padrão for proposto, de modo que um byte seja capaz de representar pelo menos 2.560 informações distintas, o número de bits em um byte deve passar de 8 para. Aí o lance está em você entender por que é que em um byte você consegue descrever 2 elevado a 8 informações distintas. O que é que ele está dizendo isso? Que em um byte, uma sequência de 8 bits, é possível escrever até 2 elevado a 8 números distintos. Cada número diferente vai indicar uma informação diferente para o seu computador. E de onde é que veio esse 2 elevado a 8? Vem lá da análise combinatória. Vocês estudaram com o Ronaldo César, pessoal do Saúde 10, do curso de matemática, né? O que é um bit? Um byte é uma sequência de 8 bits, 8 dígitos no sistema binário escritos um após o outro. Então, você tem aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E aí, cada sequência diferente que você formar dentro desses 8 dígitos vai indicar uma informação diferente. Só que são dígitos no sistema binário, cada um pode ser 0 ou 1, né? Então, quais são as possibilidades de escolha que você tem aqui para esse primeiro dígito? 0 ou 1, que te dá 2 possibilidades de escolha. Quais são as possibilidades de escolha que tu tem aqui para o segundo dígito? 0 ou 1, que te dá 2 possibilidades de escolha também. Quais são as possibilidades de escolha que tu tem para esse terceiro dígito? 0 ou 1, que te dá 2 possibilidades de escolha. 0 ou 1, 2 possibilidades de escolha aqui também. E por aí vai. 0 ou 1, 2 possibilidades de escolha. 2 possibilidades de escolha. 2 possibilidades de escolha. E 2 possibilidades de escolha para o último, para o oitavo bit. Então, um byte representar uma informação distinta significa que ele representa um número distinto no sistema binário. Isso é uma daquelas questões mais tradicionais de análise combinatória, né? Quantos números diferentes a gente pode formar usando tantos algarismos? Aqui é quantos números diferentes de 8 algarismos eu posso formar usando apenas 0 ou 1, podendo colocar 0 no começo. Tem só essa diferença em relação ao que a gente está acostumado na combinatória. E aí, pelo princípio fundamental da contagem, né, a gente multiplica isso aqui tudo. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, que dá 2 elevado a 8 informações distintas, né? 2 elevado a 8, que é 256 informações distintas. Informações distintas. Então, em um byte, numa sequência de 8 bits, eu consigo botar até 256 números diferentes. Tudo bem? Alguma dúvida de onde é que veio esse 2 elevado a 8? Agora me diga uma coisa, ele vai adicionar novos bits, né? Se eu adicionar um novo bit aqui, o que é que ia acontecer na minha conta? Ia ter quantas possibilidades para ele? 2 possibilidades para ele também.
mudar é que eu ia ter um novo fator 2 nessa conta. Então, se com 8 bits eu tenho 8 fatores 2, com 9 bits eu ia passar a ter 9 fatores 2. Eu ia ter 2 elevado a quanto informações? 2 elevado a 9 informações. 2 elevado a 9, que ia me dar 512 informações. 2 elevado a 9, 512 informações é suficiente para o que a questão pediu? Se eu tivesse 10 bits, o que é que ia acontecer? Eu ia ter 10 fatores 2 nessa conta. Então, eu ia ter 2 elevado a 10 informações. 10 bits, eu ia conseguir armazenar 2 elevado a 10, 1024 informações. Seria suficiente? Ele quer 2.560, pelo menos, né? No mínimo isso. Com 11 bits, eu ia conseguir armazenar quantas informações? 2 elevado a 11, que dá 2.048 informações. Ainda não seria suficiente, né? Ainda não seria suficiente. Com 12 bits, dava certo? Com 12 bits, eu ia conseguir armazenar 2 elevado a 12, que dá 4.096 informações. Aí eu ia conseguir, não ia? Isso aqui já é suficiente. Ele falou, no mínimo, 2.560. Pode passar de 2.560, só não pode ser menos. Então, suficiente aqui. Passou bastante até, né? E aí, eu preciso, então, de 12 bits, que é o que está na letra B de bola. Letra B de bola. E multiplicando de 2 em 2, né? Menos que você saiba decorado algum potência de 2 mais para frente. Se lembrasse direto 2 elevado a 10, por exemplo, que é mais famoso, você já ia para ele e só multiplicava 2 vezes, né? Mas para chegar nesse 2 à oitava igual a 256, é fazendo de 1 por 1 mesmo. Ou você sabe alguma menor já antes para pular tempo, né? Por exemplo, 2 à oitava, aí eu ia lembrar logo que 2 à quarta é 16, por exemplo. E aí 2 à quarta sendo 16, era só elevar isso ao quadrado. 16 vezes 16 dá 256. Mas eu ainda acho que é mais fácil de 1 por 1 mesmo. Porque você não demora tanto para dobrar, né? Tem um joguinho de celular, 2048, o nome do joguinho. Ele pode ajudar você a fazer isso mais rápido. Então, o 2048 serve para ajudar a decorar essas potências de 2. Galera, vamos em frente aqui, vamos fazer o A13. É outro que ele dá uma certa explicação sobre a temática. E em seguida pede para a gente fazer umas continhas. Então vamos lá. O que é que diz o A13? Os computadores operam dados em formato binário, com 2 valores possíveis apenas para cada dígito, utilizando potências de 2 para representar quantidades. Assim, tem-se, por exemplo, que 1 KB é 2 elevado a 10 bytes, 1 megabyte é 2 elevado a 10 kilobytes, 1 gigabyte é 2 elevado a 10 megabytes, sendo 2 elevado a 10 igual a 1024. Então, os computadores, quando eles vão fazer a conversão com as potências, com as unidades muito grandes, ao invés de usar a potência de 10, que a gente aprendeu que a conversão é de 1000 em 1000, né? Eles fazem uma conversão de 1024 em 1024. Por quê? Porque é mais fácil para eles, na base, trabalhar com o sistema binário do que com o sistema decimal. As operações são mais rápidas. A gente utiliza o sistema decimal porque a gente utiliza o sistema de numeração decimal. Então, potências de 10 fazem as conversões ficarem mais fáceis para a gente, é só deslocar a vírgula. Para as conversões ficarem mais fáceis na base do computador, ele conseguir fazer operações mais rápido, é mais interessante que ele faça as contas com potências de 2. E aí ele pega a potência de 2 mais próxima de 1000, para que as contas não fiquem tão diferentes assim, mas elas ficam um pouquinho, que é o 1024. Nesse caso, tem-se que kilobyte significa, KB significa kilobyte, MB megabyte e GB gigabyte. Entretanto, a maioria dos fabricantes de discos rígidos, pendrives ou similares, adotam preferencialmente o significado usual desses prefixos, em base 10. Assim,
Nos produtos desses fabricantes, 1 GB é 10 ao cubo megabyte, que é 10 a sexta kilobyte, que é 10 a nona bytes. Como a maioria dos programas de computador utilizam as unidades baseadas em potência de 2, um disco rígido informado pelo fabricante como sendo de 80 GB aparecerá ao usuário como possuindo aproximadamente 75 GB. Então, como eu comentei, existe alguma diferença de conta. Na prática, você já deve ter observado isso. Quando você bota um pendrive no computador, geralmente aparece lá a capacidade disponível menor do que a que você comprou, por mais que você não tenha colocado nada nele ainda. Mesma coisa do celular, nunca dá para armazenar tudo de acordo com o que você compra. Uma parte disso é justificada por conta dessa diferença de conta, né, que existe entre o que o computador exibe e o que o fabricante exibe. E aí, sabendo disso, um disco rígido está sendo vendido como possuindo 500 GB, considerando unidades em potências de 10, ou seja, a notação usual do fabricante. Qual dos valores está mais próximo do valor informado por um programa que utiliza as medidas baseadas em potências de 2? Você pode ler esse enunciado e tentar interpretar para fazer a conversão direta, que vai funcionar. Mas eu dei uma dica muito boa para você com relação às unidades de medida. Algo que funciona para a gente fazer a conversão de uma unidade de medida para outra. Porque na prática é isso. O computador está usando uma unidade de medida para expressar aquela memória e o fabricante está usando outra unidade de medida para expressar essa mesma memória. A memória é a mesma no final das contas. Ela só está sendo exibida com padrões diferentes, com unidades de medidas diferentes. E eu disse que para você converter unidades de medida, você pode usar o quê? Regras de 3. Não comentei isso com vocês? Então, para fazer a conversão entre essas unidades de medida, você também pode usar a regra de 3 nesse caso. A única exceção importante que você tem que conhecer é a da temperatura, né? Eu comentei com vocês. Temperatura não vai funcionar se você fizer a regra de 3, mas unidades de memória funcionam sem nenhum problema. Então, vamos lá. Ó. A gente tem um informado pelo fabricante e tem um informado pelo computador. Temos o informado pelo que o fabricante fala e o informado pelo computador. Quando o fabricante informa 80 GB, o computador é 75 GB. E ele disse que o fabricante informou 500 GB. Qual é a capacidade que vai aparecer no computador? Você pode fazer aqui uma regra de 3 direta, que você descobre essa informação. Então, se aparecer alguma questão envolvendo isso, basta que você faça uma regra de 3, tudo bem? E aí, fazendo a regra de 3, você chega no resultado. A gente tem que 80 vezes x vai ficar 75 vezes 500. 80 vezes x é 75 vezes 500. O x é 75 vezes 500. Vezes 500 dividido por 80. E aí você vai encontrar que esse x vale 468,75 gigabytes. 468,75 gigabytes, que é aproximadamente 468 gigabytes. 468 gigabytes está na letra A. Tudo bem? Alguma dúvida, algum questionamento, alguma dificuldade aí? Tudo tranquilo? Então, falamos de tudo que pode aparecer para vocês e mais um pouco. Não, tudo que pode aparecer para vocês envolvendo unidades de medida, tá? Qualquer coisa que o Enem colocar lá, o Unifor colocar, o Unicris colocar, você já viu aqui ao longo dessas questões. Façam todos os exercícios de casa para vocês fixarem. Vocês vão ver que tem bastante questão envolvendo essas ideias que a gente comentou hoje. Mas vamos para o próximo capítulo, que a gente tem muito conteúdo para estudar, e são só 4 semanas. Então vamos lá. Próximo capítulo que a gente vai trabalhar é o capítulo de radicais aritméticos. Vamos falar sobre a operação de radiciação. Então, vamos falar sobre o próximo capítulo. Começa na página 86 do material de vocês. Dando um tempinho aí para vocês terminarem de copiar, que eu vou apagar esse quadro
todinho logo para a gente começar capítulo de radiciação com ele, sem nenhuma informação para vocês. Então, foi unidades de medida, vamos para radicais aritméticos. Radiciação é uma operação das mais importantes, né? Tá agoniada? Esticando as pernas? Desistir. Entendi. Tá certo. Vamos nós. Galerinha, pode apagar aí o A13, já copiaram? Tudo certo? Vou apagando daqui para lá. Que aí eu deixo para apagar o que eu escrevi por último. Por último. Vamos que vamos. Às 5h15, 1h10, o Ceará já está fazendo raiva para quem está assistindo o jogo. Pelo menos hoje eu não vou passar tanta raiva. Tomara que seja melhor do que as últimas semanas hoje. É contra a Chapecoense. Se não ganhar hoje, acho que não ganha de ninguém, não. Eu desisto. Tá 0x0 ainda, né? Vamos lá. Pronto. Dá um pouquinho de alegria. Vamos nós. Tá difícil. Ultimamente tem sido só raiva. Mas melhora. É de épocas. Galera, vamos para o próximo capítulo. Radicais aritméticos. Página 86. Ixi, esse aqui tá horrível. Tem um ruma de pincel ou um ruma sem tinta. Mas tem uns que estão bons. Pronto. Radicais aritméticos. Página 86. Bom, vamos primeiramente, antes de falar do título do capítulo em si, né? Falar da base desse capítulo, que é a operação de radiciação em si, né? Vamos definir a operação de radiciação e já vou fazer alguns comentários dos erros mais frequentes que a gente vê associados a essa operação de radiciação, né? Então, vamos começar vendo isso. Como é que a gente define a radiciação de números reais? Então, como é que a gente vai trabalhar a radiciação de números reais? Como é que é definido? E aí a gente vai precisar para isso dividir em dois casos. Primeiro caso, o caso em que a gente tem números A's maiores ou iguais a zero. Então, como é que é definida a radiciação? Nesse primeiro cenário, em que você tem números não negativos. Nesse tipo de cenário, a raiz enésima de um determinado número A vai ser igual a outro número B, se somente se B elevado a N for igual a A, e esse B for maior ou igual a zero. Então, galerinha, se você estiver tirando a raiz, efetuando a operação de radiciação com uma quantidade maior que ou igual a zero, uma quantidade não negativa, o seu resultado também não pode ser negativo, tá? Então, o resultado dessa radiciação, ele não pode ser negativo se por acaso você estiver tirando a raiz de um número que não é negativo. Então, por exemplo, se eu lhe perguntar quem é a raiz cúbica de 8, você vai me responder quem? A raiz cúbica de 8 é 2. Por quê? Porque 2 ao cubo é igual a 8 e 2 é maior ou igual a zero. Professor, mas nesse caso o único número que é elevado ao cubo dá 8 é 2. De fato, mas a gente precisa impor essa condição para evitar problemas em outros cenários, tipo esse aqui, ó. Se eu lhe pergunto quem é a raiz quarta de 81, que é um número que quando você elevar ao 4 vai dar igual a 81. Nesse caso aqui é o 3. 3 vezes 3 dá 9, vezes 3 de novo 27, vezes 3 novamente 81. E a raiz quarta de 81 é 3, por quê?
porque 3 elevado a 4 é igual a 81, e o 3 é maior ou igual a zero, porque aquela pergunta que eu fiz, qual é o número que elevado a quarta é igual a 81, ela admite duas respostas. Menos 3 elevado a 4 também seria igual a 81. E ele não é a raiz quarta de 81. Um outro exemplo, um pouquinho mais comum para a gente, quanto é a raiz quadrada de 25? Lembrando que quando o índice aqui não aparece, a gente chama ele de 2, esse n é o que a gente chama de índice. E quando esse índice não está escrito, ele vale 2. E a raiz quadrada de 25 vale 5. Por quê? Porque 5 ao quadrado é igual a 25 e 5 é maior ou igual a zero. Então, primeira informação importante, quando você está tirando a raiz de um número positivo, o resultado tem que ser também positivo. De um número não negativo, o resultado não pode ser negativo, de modo geral. Que ali eu botei o zero também naquela definição. Por que eu estou falando isso? Porque, eventualmente, você vai enfrentar lá numa questão alguma coisa nessa linha. Analise, vou botar como primeira observação. Analise como verdadeiro ou falso. E aí eu quero que você analise a seguinte afirmação. Raiz quadrada de 9 é igual a mais ou menos 3. Isso está verdadeiro ou falso? Pelo que eu acabei de explicar. A raiz quadrada de um número positivo tem que ser? Positivo. Tá falso, né? Então tá falso. Só que isso aqui pega muita gente. Porque o que é que a gente aprende pela primeira vez na nossa vida, quando a gente vai estudar operação de raiz quadrada, ainda lá no 6º ano do ensino fundamental? O que é a raiz quadrada de 9? O número que é elevado ao quadrado é igual a 9. Que lá no 6º ano funciona perfeitamente, porque vocês podem não se lembrar, mas no 6º ano vocês ainda não conheciam números negativos. Quando você não conhece número negativo, quem é o número que é elevado ao quadrado é igual a 9? 3. Agora, quando você passa a conhecer números negativos, quando eu pergunto qual é o número que é elevado ao quadrado igual a 9, tem duas respostas para essa pergunta. 3 e menos 3. Então, a maneira correta é eu perguntar qual é a raiz quadrada de 9. Quem é o número que é elevado ao quadrado é igual a 9 e ele é positivo, ou seja, quem é o número positivo que é elevado ao quadrado dá 9. Aí isso é a raiz quadrada de 9, tudo bem? Então, raiz quadrada de 9 igual a mais ou menos 3 está falso, como todos vocês falaram. Muito bem. Quando eu pergunto quem é o número que é elevado ao quadrado é igual a 9, eu estou te perguntando quem é a solução dessa equação. X ao quadrado igual a 9. Aí, quando a gente vê isso daqui, x ao quadrado igual a 9, a gente responde que o x é mais ou menos 3, não responde isso? Isso não significa que a raiz quadrada de 9 é mais ou menos 3. É porque tem um passo intermediário aqui no meio do caminho que geralmente a gente pula. X ao quadrado igual a 9, x é igual a mais ou menos a raiz quadrada de 9, e aí a raiz quadrada de 9 é 3, por isso que o x é mais ou menos 3. Tanto que você pegar um exemplo que você não bota o valor da raiz, né? Por exemplo, x ao quadrado igual a 5. Você vai dizer que x é mais ou menos a raiz quadrada de 5. E a raiz quadrada de 5 vai ser um valor só. O x pode ser a própria raiz quadrada de 5 ou pode ser o oposto da raiz quadrada de 5. Tudo bem? Então, a operação de radiciação ela é bem definida nos números reais e ela só admite uma resposta. Você tem que definir ela de maneira que você só tenha uma resposta quando você for fazer a radiciação de números reais. Tudo bem? Então, bastante atenção nisso daqui. Basta você parar para pensar, se você pegar a raiz quadrada de 5, vamos supor, o Enem de vez em quando coloca uma questão dessa, posicione a raiz quadrada de 5 na reta numérica. Aí você vai colocar a raiz quadrada de 5 aonde? A raiz quadrada de 5 é maior do que a raiz quadrada de 4, então é maior do que 2, e menor do que a raiz quadrada de 9, é menor do que 3. Então está entre 2 e 3, concordam comigo? Raiz quadrada de 5 vai estar mais ou menos por aqui.
Na hora que você posicionou aqui nessa posição da reta numérica, você está me dizendo que a raiz quadrada de 5 é um número só, e não dois números, porque se fossem dois números, tinham que ser 2 pontos. Menos a raiz quadrada de 5 vai estar por aqui. Só que aqui é outro número. Do mesmo jeito, aqui no 3, você tem a raiz quadrada de 9. Menos 3 não é a raiz quadrada de 9. Menos 3 vai ser menos a raiz quadrada de 9. Então, qual é o correto? Raiz quadrada de 9 é igual a 3, e não mais ou menos 3. Você vê uma situação dessa, coloque falso. Tudo bem? Uma outra coisa perigosa. Isso daqui. Raiz quadrada de x ao quadrado igual a x. Isso é verdadeiro ou falso? Se eu falei que é perigoso, né? Fica todo mundo sem jeito. Mas para mim era verdadeiro, professor. Sendo sincero, eu diria que ele é verdadeiro, é falso, tá? Muito cuidado. Porque isso aqui nem sempre é verdade. Para você dizer que uma dada frase é verdadeira, ela tem que ser verdadeira o tempo todo. E isso daqui é falso. Raiz quadrada de um número ao quadrado não é o próprio número. Raiz quadrada de um número ao quadrado é o módulo desse número, tudo bem? Então, muita atenção para isso. Eu vou colocar isso aqui como segunda observação da gente. Então, essa primeira introdução de radiciação é justamente para evitar que você recaia em erros quando você estiver estudando radiciação. Vou botar logo o caso geral aqui. Raiz enésima de um determinado número A elevado a n, e na apostila eu coloquei A, vai ser o próprio A, pode acontecer de ser o próprio A, se esse n for ímpar. E só nesse cenário. Se esse n for par, raiz enésima de A elevado a n é o módulo de A, tudo bem? Então, raiz enésima de A elevado a n é o módulo de A. E aí, por exemplo, raiz quadrada de um número ao quadrado, que eu coloquei ali, né? Raiz quadrada de x ao quadrado, você tem que dizer que é o módulo de x. Raiz quadrada de x ao quadrado é o módulo de x, tudo bem? E não é o próprio x. E dá errado dizer que é próprio x? Dá, em algumas situações vai dar errado. Se você disser que é o módulo, nunca vai dar errado. Quer ver aqui, ó? Se a gente tiver, por exemplo, raiz quadrada de menos 2 ao quadrado. Raiz quadrada de menos 2 ao quadrado, dá quanto? Menos 2 ao quadrado é o quê? 4. Raiz quadrada de 4 é quanto? 2. Raiz quadrada de menos 2 ao quadrado não dá menos 2. Dá 2. Raiz quadrada de menos 2 ao quadrado é o módulo de menos 2. E o módulo de um número negativo faz ele ficar o quê? Positivo. O módulo de menos 2 é 2. Tudo bem? Então, raiz quadrada de um número ao quadrado é o módulo do número. Beleza? Muito cuidado com isso. Isso aqui, quando chega lá em função modular, pode impactar em erros, se você não está bem em dia com isso daqui. Lá no capítulo de função modular, a gente fez as questões usando isso daqui. Essa informação. Opa, alguém chamou? Amanda? Acho que foi sem querer. Foi sem querer. Bom, voltando. Então, raiz quadrada de um número ao quadrado é o módulo do número, tá? Muito cuidado, a gente tem a mania, às vezes, de querer cancelar, né? Fazer uns cancelamentos aqui. Tem que estar bem consciente do que é que você está fazendo. Aquilo ali funciona quando são quantidades positivas. Mas se for uma quantidade negativa, pode dar errado. Agora, isso que eu estou explicando vai funcionar em qualquer cenário. Se você pegar a raiz quadrada de 5 ao quadrado, isso é o módulo de 5. E o módulo de um número positivo é ele mesmo. Mas, de modo geral, raiz quadrada de x ao quadrado, você não pode dizer que é x. Você tem que dizer que é o módulo de x. Isso vale para qualquer expoente par. Agora, se o expoente for ímpar, vai ser sempre o próprio número. Se você tiver, aí a gente vai entrar no segundo caso de radiciação, né? Segundo caso, que é a situação em que o número A é negativo
Aí você pode definir que raiz enésima de A é igual a B, quando B elevado a N é igual a A, que nesse caso só vai existir uma possibilidade de resposta, não precisa mais detalhar tanto. Por exemplo, quanto é a raiz cúbica de menos 8? Que é o número que é elevado ao cubo dá menos 8. Aí só tem uma resposta real, que é o menos 2. Então aqui você pode só colocar direto o valor. Aí se você estiver enfrentando raiz cúbica de menos 2 ao cubo, aí essa daqui sim você pode dizer que é menos 2. De fato vai ser menos 2. Tudo bem? Então, raiz enésima de A elevado a N só é o próprio A se esse N for ímpar. Se o N for par, vai ser o módulo do A, tá? O módulo do número. Então, isso aqui no vestibular seria falso, tá? Cuidado para não incidir erro. E tem muita questão de outros assuntos que vocês acabam errando por causa disso daqui. Então, fica de olho para não cometer nenhum deslize. Vocês não vão mais errar agora. Tudo bem, pessoal? Alguma dúvida, alguma dificuldade, algum questionamento? Tudo em paz? Botei uma questãozinha para a gente fixar essas noções, o exercício de aprendizagem número 1. Vamos dar uma olhada nele. Exercício de aprendizagem 1, página 89 do nosso material. Página 89. Considere as igualdades abaixo. Raiz quadrada de 9 igual a mais ou menos 3. Raiz quarta de menos 2 a quarta igual a menos 2. Raiz quadrada de x ao quadrado menos 9 igual a x menos 3. E raiz quadrada de x menos 2 ao quadrado igual a módulo de x menos 1. Pode-se afirmar corretamente que esse tem que verificar quais são as verdadeiras, né? Primeira afirmação. Raiz quadrada de 9 igual a mais ou menos 3. É falso, né? Isso ficou fácil, professor. Está escrito ali no quadro. Essa daqui é falsa, mas essa aí você não erra mais, né? A radiciação só pode lhe dar um resultado nos reais. Então, raiz quadrada de um número só pode ser uma resposta. Raiz quadrada de uma quantidade positiva vai ficar positivo. Não pode ser mais ou menos uma coisa. Tudo bem? Segunda frase que ele deu para a gente. Raiz quarta de menos 2 à quarta é igual a menos 2. Verdadeiro ou falso? Raiz quarta de menos 2 à quarta. 4 é par, né? Então teria que ser o módulo de menos 2. Módulo de menos 2 é 2. Isso aqui está falso. Beleza? Deixa eu colocar aqui a forma corrigida. Raiz quadrada de 9 é igual a 3. Raiz quarta de menos 2 à quarta é o módulo de menos 2. E o módulo de menos 2 é 2. Beleza? Então, muito cuidado. Às vezes o aluno distraído vem aqui, quer cancelar esse 4 com esse 4 e dizer que dá menos 2. Está errado. Raiz quarta de menos 2 à quarta vale o módulo de menos 2. Então, seria 2. Tudo bem? Alguma dúvida? Então, vamos lá. Terceira informação. Raiz quadrada de x ao quadrado menos 9 igual a x menos 3. Raiz quadrada de x ao quadrado menos 9 igual a x menos 3. Ele tentou lhe induzir a pensar em uma propriedade da radiciação que não existe. Já até introduzindo um pouquinho a próxima conversa da gente, que são as propriedades dos radicais. Ele tentou fazer você pensar que raiz quadrada de A menos B era raiz quadrada de A menos raiz quadrada de B. Mesmo que fosse, ainda estaria errado, porque a raiz quadrada de x ao quadrado tinha que ser o módulo de x, né?
E está mais errado ainda, porque isso aqui não existe, tá? Isso aqui está falso. Aqui não tinha nem como escrever corrigido. Isso aí está completamente sem sentido, tá? Não existe propriedade de radiciação envolvendo soma e subtração, tá? As propriedades de radiciação e de potenciação, elas envolvem multiplicação e divisão. Então, muito cuidado, não tentem fazer nenhuma propriedade de radiciação que envolva soma e subtração. As propriedades de radiciação, elas envolvem multiplicação e divisão. Então, isso que eu escrevi aqui não existe, é completamente sem sentido, tá? Naturalmente, essa afirmativa 3 também fica completamente sem sentido. Não existe propriedade de radiciação envolvendo soma e subtração. As propriedades de radiciação envolvem multiplicações e divisões de radicais. Tá claro isso? 100%? Quarta afirmativa dele diz o quê? Diz que a raiz quadrada de x menos 1 ao quadrado é igual ao módulo de x menos 1. Isso é verdadeiro ou falso? Verdadeiro agora. Raiz enésima de a elevado a n é o módulo de a quando esse n é par. 2 é par. Então, a raiz quadrada de uma quantidade ao quadrado é o módulo dessa quantidade, tudo bem? Então, essa afirmação é verdadeira. Só é a única verdadeira, então. Apenas a afirmação 4 é verdadeira. Tem qual alternativa? Letra C de casa. É a resposta correta dessa questão. Tudo bem? Alguma dúvida, alguma dificuldade, algum questionamento? Então, essa parte inicial da aula é muito para a gente entender os aspectos básicos da operação de radiciação mesmo. Aí seria verdadeiro, se fosse isso aqui, ó. Raiz cúbica de menos 2 ao cubo. Então, vamos lá. Se a gente tiver aqui, ó, raiz quinta de x à quinta, eu vou dizer que isso aqui é igual ao quê? Raiz quinta de x à quinta, esse expoente é ímpar. Então, é o próprio x. Agora, se fosse raiz oitava de x à oitava, eu vou dizer que isso aqui é o quê? Módulo de x, porque 8 é par. Toda vida que o expoente e o índice forem par, você coloca em módulo. Se o expoente e o ímpar forem se o expoente e o índice forem ímpar, aí você coloca o próprio número. Tudo bem? Tudo tranquilo? Pode falar. Se fosse raiz quadrada de x menos 9, x menos 3 ao quadrado, por exemplo. Ou x menos 9 ao quadrado. Aí você teria que colocar em módulo. Módulo de x menos 3. Beleza? Você sempre coloca em módulo. Ainda está errado. Aquela 3 ali não tinha a menor possibilidade de eu corrigir ela. Tudo bem? Galera, vamos agora para o título da aula propriamente dito, que é quando a gente está falando de radicais aritméticos. Então, vou anotar aqui no cantinho para deixar algumas propriedades para a gente. Então, o que é um radical aritmético? Um radical aritmético é uma expressão da forma raiz enésima de A. Em que cenários? Esse A tem que ser um número não negativo. Então, onde o A ele é um número real não negativo. Ele pertence aos reais, tirando o zero e tirando os negativos. Ele é um número real não negativo, tudo bem? Não negativo, desculpa, ele pode ser zero. Não, ele não pode ser zero também, não. É um número real positivo. Conta das propriedades que eu vou escrever aqui. Então, radical aritmético, uma expressão da forma raiz enésima de A, onde A pertence aos reais positivos, tá? A um número real positivo, qualquer. Qualquer número real positivo que você pegar vai definir aquilo ali como sendo radical aritmético. Esse número n que aparece, ele é o que a gente chama de índice. E esse número A, ele é o que a gente chama de radicando.
Então é bom você saber os nomes, que a gente vai precisar se referir a esses nomes algumas vezes. O número que aparece dentro ali do símbolo de raiz é o que a gente chama de radicando, e o número que aparece ali na região externa é o que a gente chama de índice. Então isso aqui é o que a gente vai aprender como radical aritmético. E esse radical aritmético possui algumas propriedades. Importante que você conheça quais são as propriedades que estão por trás dos radicais aritméticos. E aí a gente vai fazer agora vários exemplos de utilização dessas propriedades. Então vamos lá. Primeira propriedade. Raiz enésima de A vezes raiz enésima de B. Um produto de radicais. Isso aqui vai ser o quê? Isso aqui vai ser a raiz enésima de A vezes B. Então, quando você tiver o produto de radicais, você pode escrever isso como sendo o radical do produto. Tudo bem? A multiplicação de dois radicais, você pode dizer que é o radical do produto desses dois números. Para a multiplicação, existe propriedade. Para a divisão, existe propriedade também. Então, segunda propriedade, se a gente pegar a raiz enésima de A dividido pela raiz enésima de B. Raiz enésima de A dividido pela raiz enésima de B. Uma divisão de radicais vai ser o radical da divisão. Isso aqui é a raiz enésima de A dividido por B. Raiz enésima de A dividido por B. Tudo bem? Então, a divisão de radicais vira o radical da divisão dos dois números. Raiz enésima de A dividido pela raiz enésima de B é a raiz enésima de A dividido por B. Se a gente tiver uma expressão desse formato, raiz enésima de A elevado a M, tem uma propriedade que permite que você divida o índice e o expoente do radicando, isso aqui é o expoente do radicando, que está aqui dentro, o índice e o expoente do radicando por uma mesma quantidade. Você divida ou multiplique por uma mesma quantidade. Então, você pode dizer que isso aqui é igual a raiz de índice n vezes p, qualquer que seja a quantidade que você queira colocar, de A elevado a M vezes P. Multiplicações ou divisões? Multiplicação nada mais é, uma divisão nada mais é do que uma multiplicação pelo inverso. Então, tem uma propriedade que diz que você pode multiplicar ou dividir por uma mesma quantidade o expoente e o índice do radicando. A gente até usa mais a divisão. Você pode tanto multiplicar como dividir, tudo bem? O expoente e o índice. Isso aí vai ser útil para você fazer algumas simplificações de radicais, que a gente vai ver daqui a pouco, algumas operações. Quarta propriedade que você deve conhecer. Eu vou listar todas as propriedades, depois a gente vai fazer vários exemplos de aplicações delas. Radiciação de um radical. Se você tiver raiz enésima da raiz mésima de A. Isso aqui é o quê? Isso aqui é a raiz de índice n vezes m de A. Então, se você tiver radiciação de uma radiciação de um radical, você deve multiplicar os dois índices que aparecem e manter o radicando. E, por fim, quinta e última propriedade, uma potência de um radical. Você tem raiz enésima de A elevado a M. Quando você tiver uma potência de um radical, esse expoente M pode entrar aqui dentro do radicando. Isso vira a raiz enésima de A elevado a M. E a gente pode ainda transformar isso em uma potência de expoente fracionário. A gente pode transformar isso em A elevado a M sobre M. O índice vira o denominador da fração no expoente, e o expoente original vira o numerador da fração. Raiz enésima de A elevado a M é A elevado a M sobre M.
E aí tem algumas frasezinhas que ajudam a memorizar, né? Quem está no sol vai para a sombra, quem está na sombra vai para o sol. Quem está por dentro está por cima, quem está por fora está por baixo. Enfim, importante é que você memorize a propriedade, beleza? Então, algumas frasezinhas aí que ajudam a memorizar. Essas são as 5 propriedades mais fundamentais dos radicais aritméticos. Vou deixar isso aqui anotado no nosso quadro durante toda a nossa aula a partir de agora, que a gente vai começar a fazer vários exercícios para aplicar essas propriedades. Vamos ver que nessa aula a gente tem 3 questões só. E aí, o exercício de aprendizagem 2 são vários itens, né? Exercício de aprendizagem 2, que é justamente para a gente fixar todas as operações com radicais que você pode fazer aí. Então, exercício de aprendizagem número 2. Página 89. Efetue as operações indicadas, considerando que os radicais são aritméticos e que os resultados, quando possível, devem ser simplificados. Então, você tem que efetuar as várias operações. E aí, durante essas operações, a gente vai utilizar várias dessas propriedades. Então, você vai aprender aqui na prática como é que a gente utiliza todas essas propriedades e faz várias operações envolvendo esses radicais, tudo bem? Então, vou deixar as propriedades anotadas aqui. Toda vida que a gente for precisando de alguma, você vai ter onde consultar para ver como é que utiliza. É uma questão bem para a gente aprender a fazer operação com radical mesmo, para quando você tiver que fazer isso em uma questão de progressão geométrica, que a gente começa essa semana, em uma questão de trigonometria, você tiver que operar com esses radicais, você consiga desenrolar essa questão com tranquilidade. Você consiga proceder bem com a questão, sem ter dificuldade com a base, que é a operação com os radicais. Pode tanto multiplicar quanto dividir. Multiplicar e dividir é a mesma coisa, né? Se eu quiser dividir um número por 2, tipo 4 dividido por 2, eu encontro 2, né? Isso é a mesma coisa de eu pensar que eu estou pegando 4 e multiplicando por 1/2. 4 vezes 1/2 é igual a 2. Então, você tanto pode multiplicar como dividir aqui. Eu botei a divisão porque a divisão é a mais frequente. A maioria das vezes faz divisões. Mas, se você pode fazer uma operação, pode fazer a outra, com tranquilidade. Tudo bem? Por nada. Vamos em frente. Vamos resolver aqui as questões. Então, exercício de aprendizagem 2, letra A. 2 raiz quadrada de 3, mais 5 raiz quadrada de 3, menos 3 raiz quadrada de 3, menos 8 raiz quadrada de 3, mais 6 raiz quadrada de 3. Vamos lá, vamos fazer essa operação. Essa questão está aí para lhe ensinar a fazer soma e subtração de radicais quando eles são semelhantes, que a gente chama. O que são radicais semelhantes? São que possuem o mesmo índice e o mesmo radicando. É o caso do raiz de 3 aqui, que está aparecendo várias vezes. Nesse tipo de situação, basta você somar e subtrair as partes numéricas e deixar ali o mesmo radical. Então, somando e subtraindo todos esses números aqui que apareceram. 2 mais 5, 7, menos 3, 4, menos 8, menos 4, mais 6, 2. O resultado dessa operação é 2 raiz quadrada de 3. Só isso. Vai ser bem direto mesmo. A gente vai fazer várias operações diferentes. Que é como eu comentei, para você não ter mais dificuldade. Então, o resultado daquela conta, 2 raiz quadrada de 3. Se você estiver adicionando ou subtraindo radicais semelhantes, basta adicionar ou subtrair as partes numéricas. Tudo bem? O que mais a gente tem? Se eles não forem semelhantes. Se eles não forem semelhantes, como é o caso dessa letra B. 4 raiz quadrada de 3, menos 7 raiz quadrada de 18, mais 5 raiz quadrada de 48,
mais raiz quadrada de 200. Mais raiz quadrada de 200. Então tá aí. 4 raiz quadrada de 3 menos 7 raiz quadrada de 18, mais 5 raiz quadrada de 48, mais a raiz quadrada de 200. Se você estiver nessa situação, aí como é que você vai fazer para fazer a operação? Primeiramente, você tem que tentar simplificar os radicais o máximo que for possível. Tentar escrevê-los da forma mais simples possível. E aí, para isso, para você simplificar radicais, qual é a estratégia que a gente adota? A gente pega esses números aqui que aparecem na parte interna, os radicandos, e decompõe em fatores primos. Decompondo em fatores primos, a gente vai conseguir enxergar a simplificação. Então, vocês já estudaram isso com o Rabin, né? Vamos decompor aqui no canto. 18 em fatores primos, vai ficar como? 18 por 2, 9. 9 por 3, 3. 3 por 3, 1. 2 vezes 3 ao quadrado. Então, ali onde tem 18, eu já vou escrever 2 vezes 3 ao quadrado. Aí a gente tem 4 raiz quadrada de 3, menos 7 raiz quadrada de 2 vezes 3 ao quadrado. Mais 5 raiz quadrada de 48. Decompõe o 48 em fatores primos também. 48 por 2 fica 24. Por 2, 12. Por 2, 6. Por 2, 3. Por 3, 1. E aí o 48 fica 1, 2, 3, 4. 2 à quarta. Vezes 3. Então, raiz quadrada de 48 fica raiz quadrada de 2 à quarta, vezes 3, mais a raiz quadrada de 200. Aí você vai e decompõe também o 200 em fatores primos. Vamos fazer ele aqui. 200 por 2 fica 100, por 2, 50, por 2, 25, por 5, 5 e por 5, 1. Raiz quadrada de 200 vai ser, então, a raiz quadrada de 2 ao cubo vezes 5 ao quadrado. Então, vai ficar a raiz quadrada de 2 ao cubo vezes 5 ao quadrado. Tudo bem, pessoal? Então, escrevemos aqui a nossa expressão com os números maiores decompostos em fatores primos. A partir disso, a gente consegue fazer a simplificação. Como é que vai ficar? 4 raiz quadrada de 3, 4 raiz quadrada de 3, menos 7 raiz quadrada de 2 vezes 3 ao quadrado. Toda vida que você tiver um fator elevado a um expoente igual ao índice, você pode retirar ele do radical. Então, isso aqui vai virar 7 vezes 3 raiz quadrada de 2. Esse 3 que está elevado ao quadrado, dentro da raiz, ele vai para fora, multiplicando o radical. E por que é que eu posso fazer isso? Por conta dessa primeira propriedade que eu coloquei aqui para vocês. Porque se você parar para analisar, o que é que a gente simplificou ali, né? Foi a raiz quadrada de 2 vezes 3 ao quadrado, não foi? Aí eu disse que eu podia colocar esse 3 para fora. Usando essa propriedade, raiz de um produto é o produto de raízes. Então, isso aqui vai ficar a raiz quadrada de 2 vezes a raiz quadrada de 3 ao quadrado. Concordam comigo? E aí vai ficar a raiz quadrada de 2 vezes 3. Raiz quadrada de 3 ao quadrado é o módulo de 3, que é 3. E aí fica o 3 raiz de 2. Então, toda vida que o expoente for igual ao índice, o número pode vir para fora aqui. Isso é justificado por conta dessa propriedade. Claro que você não vai ficar fazendo isso toda a vida, né? Detalhando esse procedimento toda a vida. Aqui a gente fez para você entender de onde é que vem. Na prática, você vai fazer direto, colocar o número para fora quando o expoente for igual ao índice. Alguma dúvida aí? Tudo certo? Alguém de casa quer falar alguma coisa? Não? Não deve ter sido sem querer. O microfone ligou aqui. Mutei. Ai! Sem derrubar as coisas. Então, ficou 7 vezes 3, raiz quadrada de 2. Alguma dúvida?
E esse 2 à quarta? Aqui eu tenho 2 ao quadrado duas vezes. Então, eu poderia colocar 2 fatores 2 para fora. Na prática, como é que você faz? Pega esse expoente e, quando ele for divisível pelo índice, divide. 4 dividido por 2 dá quanto? 2. Então, os 2 que vai para fora, ele vai ao quadrado. 5 vezes 2 ao quadrado, raiz quadrada de 3. Tudo bem? Fica isso. Quando o expoente for divisível pelo índice, você simplesmente faz a divisão. 4 dividido por 2 dá 2. Alguma dúvida? O próximo. 2 ao cubo. Esse 2 ao cubo, tu pode quebrar como sendo 2 ao quadrado vezes 2. E aí tu pega esse 2 ao quadrado e coloca para fora. Ele vai um 2. Pega esse 5 ao quadrado e coloca para fora também. Que aí ele vai 5. E o que vai sobrar dentro vai ser só um único fator 2. Raiz quadrada de 2. Alguma dúvida? Quando o expoente for maior do que o índice e não for divisível, você pode colocar para fora o número subtraindo esse expoente do índice. 3 menos 2 vai ficar 1. Então, sobra 1 aqui dentro. Tudo bem? Toda vez que você coloca para fora. É como se você estivesse colocando 2 fatores 2 ali para fora. Pois não. Aí o 2 elevado a 4, quando ele fosse para fora, ele ia quanto? Quando ele chegasse aqui fora. Fosse isso aqui, né? Raiz quadrada de 2 elevado a 5. Isso aqui vai ser raiz de 2 à quarta vezes 2. De fato, dentro vai sobrar só um fator 2. E quando esse 2 à quarta for para fora? 4 dividido por 2? 2 ao quadrado. Ele vai 2 ao quadrado, beleza? O que acontece é o que aconteceu aqui, ó. 4 dividido por 2, 2 ao quadrado. Tudo bem? Quando for divisível, você divide e bota para fora. Se for isso aqui, raiz de 3 à sétima, raiz quadrada de 3 à sétima. Você pode quebrar isso aqui como sendo raiz quadrada de 3 à sexta vezes 3. 6 dividido por 2 dá 3, né? Raiz de 3 ao cubo. 3 ao cubo, raiz de 3. Tudo bem? Oh. Fiquem à vontade para perguntar qualquer coisa, tá? Professor. Opa, pois não. Por que não fica 2 ao quadrado vezes 5? Por que não fica 2 ao quadrado vezes 5? Então, o 2, é a mesma dúvida que a Gabriela fez aqui. O 2 ao quadrado vai para fora, certo? Quando 2 ao quadrado vai para fora, tu vai pegar esse expoente 2 e dividir por 2. 2 dividido por 2 fica quanto? 1. Aí fica um 2 elevado a 1 vezes 5. É a mesma coisa que a gente fez aqui, ó. Quando a gente colocou esse 3 ao quadrado para fora, ficou só um 3. Porque é justamente a raiz quadrada do 3 ao quadrado. E aí a raiz quadrada do 3 ao quadrado fica 3. Então aqui era 2 ao quadrado. Quando ele foi para fora, toda vida que tu colocar para fora, tu tem que lembrar de dividir o expoente pelo índice. 2 dividido por 2 dá 1. A mesma coisa que eu fiz com 5, ó. 5 ao quadrado. 2 dividido por 2, 1. 5 elevado a 1. Então, quando você faz essa retirada de um fator do radicando, você tem que dividir o expoente pelo índice, na hora de colocar para fora. Tudo bem? Entendi, obrigada. Por nada. Fiquem à vontade para perguntar, a gente cria outros exemplos, a gente faz mais da propriedade, aplica mais vezes. O objetivo é que vocês saiam daqui sabendo fazer essas operações. Tudo bem? Nem que a gente tenha que fazer 400 operações, mas uma hora dá certo. Fiquem à vontade, perguntem quantas vezes precisar perguntar, tá? Vamos em frente. Agora é fazer a conta que a gente encontrou aqui. Já aprendemos a retirar fatores do radical. 4 raiz quadrada de 3, menos 7 vezes 3, 21, raiz quadrada de 2, mais 2 ao quadrado, 4, 4 vezes 5, 20, raiz quadrada de 3, mais 2 vezes 5, 10, raiz quadrada de 2. 4 raiz quadrada de 3 mais 20 raiz quadrada de 3
24 raiz quadrada de 3. Menos 21 raiz de 2 mais 10 raiz de 2, menos 11 raiz quadrada de 2. Pronto, tá aqui. Essa é a expressão que nós estávamos procurando. 24 raiz de 3 menos 11 raiz quadrada de 2. E agora, dá para fazer alguma coisa quando eles não são semelhantes? É um raiz de 3, um raiz de 2? Não. Aí você não consegue fazer nada. A forma mais simples de deixar a sua resposta é essa daí mesmo. Tá? Então, só adiciona os semelhantes da forma como a gente aprendeu na letra A. Alguma dúvida com relação à adição e subtração de radicais? Retirada de fatores do radicando? Tudo em paz? Vamos ver agora multiplicações, divisões, vamos ver as outras operações aqui. Letra C. Vamos aqui para a alternativa C desse exercício de aprendizagem 2. Então, vamos lá. Então, vamos para as próximas operações. Letra C. Tinha dado tempo de copiar, eu esqueci de perguntar, né? Tinha, né? Tá. Qualquer coisa, se alguém precisar de foto, eu tenho aqui também, tá? Não tá na minha apostila. 5 raiz de 2 vezes 2 raiz de 6. 5 raiz quadrada de 2 vezes 2 raiz quadrada de 6. Como é que você faz quando você tem uma multiplicação de radicais? Multiplica a parte numérica, 5 vezes 2, e multiplica os números que aparecem dentro dos radicais. Raiz quadrada de 2 vezes 6. Tudo bem? Usando aqui de novo a primeira propriedade, né? Então, novamente, a gente está usando essa primeira propriedade. Produto de radicais é o radical do produto. 5 vezes 2 dá 10. Raiz quadrada de 12. A questão diz que quer que você simplifique sempre que possível. Raiz quadrada de 12 dá para simplificar. Para identificar isso, compõe em fatores primos. 6 por 3, 1. Vai ficar 2 ao quadrado vezes 3. Aí você vai ter 10 raiz quadrada de 2 ao quadrado vezes 3. Esse 2 ao quadrado pode vir aqui para fora, né? Me digam aí como é que vai ficar. 10 vezes... Professor, o microfone do senhor está falhando de vez em quando. 20 raiz quadrada de 3. O microfone está falhando? Será que é outra bateria que está ruim? Acabei de trocar. Isso aí parece mau contato. Parece mau contato. Estranho. Deixa eu tentar tirar e colocar tudo aqui. Botar no bolso da frente. Para ver se melhora. Pronto. Tentei mudar aqui a posição dos fios para ver se melhora. Se não melhorar, tu me avisa que eu tento trocar de novo a bateria. Vamos lá. Então, você tem 20 raiz quadrada de 3 como resposta da letra C. Alguma dúvida nela? Aprendemos de vez a retirar fatores do radical? Pois bem, e se for como a letra D? For uma multiplicação, mas nessa multiplicação os radicais não tiverem o mesmo índice. Porque se você olhar aqui a propriedade ela tem radicais sempre com o mesmo índice, tá vendo? E se for algo como está na letra D? Raiz quarta de 7 ao cubo vezes a raiz cúbica de 7 ao quadrado. Aqui eu ainda não estou em condições de usar a propriedade. Por que eu ainda não estou em condições de usar a propriedade? Porque os índices são diferentes, 4 e 3. O que é que a gente tem que fazer numa situação dessa? Tem que deixar os radicais com o mesmo índice. Então, tem que transformar aquela raiz quarta e aquela raiz cúbica em radicais que tenham o mesmo índice. E como é que a gente faz isso?
multiplicando eles por quantidades convenientes. Primeiramente, para você saber por quanto você deve multiplicar, você tem que ter em mente qual vai ser esse novo índice. Então, você vai ter que transformar esses radicais para que eles passem a ter o mesmo índice. Quem é esse mesmo índice? O índice que você vai deixar é o MMC entre os índices anteriores. Quem é o MMC entre 4 e 3? Estudaram hoje, né? 12. Então, MMC entre 4 e 3, o mínimo múltiplo comum entre 4 e 3, vale 12. Esse vai ser o novo índice, tudo bem? Então, o novo índice dos radicais vai ser 12. E aí, agora você faz. Para esse índice, que inicialmente é 4, virar 12, você tem que multiplicar ele por quanto? 3. Então, você multiplica ele por 3, e aí vai ficar raiz de 4 vezes 3, de 7 elevado a 3. Aí, o que é que eu faço com esse expoente? Multiplico também por 3. Porque quando a gente faz isso, a gente está aplicando ali, ó, a terceira propriedade, que eu comentei que você pode multiplicar ou dividir o expoente do radicando e o índice pela mesma quantidade. Então, eu multiplico 4 por 3 e o 3 por 3. E aí, isso aqui eu vou multiplicar, né? A operação que a gente está fazendo aqui, a multiplicação, pela raiz cúbica de 7 ao quadrado. Só que para esse expoente 3 virar 12, que é o meu objetivo, eu tenho que multiplicar o 3 por quanto? 4. O 2 eu multiplico também por 4, aplicando a terceira propriedade. Então, eu posso multiplicar expoente do radicando e índice pela mesma quantidade. Tudo bem? Multiplicar ou dividir. Quando eu faço isso, eu transformo os meus radicais para o mesmo índice. A gente vai ter raiz de índice 12 de 7 elevado a 9, vezes a raiz de índice 12 de 7 elevado a 8. E aí agora você tem condições de aplicar a primeira propriedade. Tudo bem? Então, se os índices forem diferentes, você faz eles ficarem iguais para poder aplicar a sua propriedade. Como é que a gente faz eles ficarem iguais? Usando essa terceira propriedade, que diz que eu posso multiplicar o expoente do radicando e o índice pela mesma quantidade, multiplicar ou dividir. Tá claro para todo mundo? Tudo bem com relação a isso? A gente vai ficar, então, que isso é raiz de índice 12, de 7 elevado a 9, vezes 7 elevado a 8. Produto de potências de mesma base, repete a base. Soma os expoentes, né? 9 mais 8, 17. Dá para simplificar? Tem certeza que não dá para retirar nada de dentro dessa raiz? Dá para tirar um 7 elevado a 12 de dentro, né? O 7 elevado a 12 que está aqui dentro, ele vai para fora. Vai ficar um 7 aqui fora. De 7 elevado a quanto? Se tu jogou um 7 elevado a 12 para fora, sobrou quem é quem? 7 elevado a 5. Pronto, essa é a forma mais simples. Beleza? 7 raiz de índice 12 de 7 elevado a 5. Beleza? Alguma dúvida? Tudo em paz? Então, aprendemos a fazer multiplicações de radicais. A última parte, o que foi que eu fiz aqui, ó? A gente estava com isso aqui, raiz de índice 12 de 7 elevado a 17. Isso é raiz de índice 12 de 7 elevado a 12 vezes 7 elevado a 5. Aí esse 7 elevado a 12 foi para fora. Aí ficou 7 raiz de índice 12 de 7 elevado a 5. Exatamente, quando você coloca para fora, divide, é por isso que ficou 1. Foram 12 fatores 7 aqui para fora, sobraram 5 dos 17 que você tinha. Aí 12 dividido por 12 fica 7 elevado a 1. Por isso que ficou isso aqui no final. Melhorou, Dominique? Beleza? Nada. Mais alguma dúvida?
Tudo em paz? Divisão. Vamos para a divisão. Letra E. Letra E, a gente tem divisões. Vamos começando a perceber que a coisa vai ficando um pouco mais prática. Então, vamos lá. Letra E. Letra E, a gente tem raiz cúbica de 72 dividido pela raiz cúbica de 3m. Tudo bem? Raiz cúbica de 72m ao quadrado dividido pela raiz cúbica de 3m. Bom, divisão de dois radicais, eu vou usar agora a segunda propriedade. Isso aqui eu posso dizer que é a raiz cúbica de 72m ao quadrado dividido pela raiz cúbica de 3m. Então, você pode escrever como uma divisão de radicais, tanto com a notação do símbolo de divisão, como com a notação de fração. E aí eu vou usar essa notação, que é a mais usual para a gente, né? E aí a divisão de dois radicais eu posso transformar como sendo o radical da divisão. Então, isso aqui vai ficar a raiz cúbica de 72m ao quadrado dividido por 3m. Então, vai ficar a raiz cúbica de 72 dividido por 3. 72 dividido por 3, 24. M ao quadrado dividido por m, repete a base, subtrai os expoentes, fica só um m. Raiz cúbica de 24 vezes m. Todo mundo concorda que dá aquilo ou aplicar a propriedade número 2? Tudo bem? Tudo em paz? Tudo tranquilo? Dá para tirar alguma coisa de dentro? Do 24 dá, né? Decompõe o 24 em fatores primos aqui no cantinho, vamos lá. 24 por 2, 12. Por 2, 6. Por 2, 3. Por 3, 1. 2 ao cubo vezes 3. Então, vai ficar a raiz cúbica de 2 ao cubo vezes 3, m. Aí o 2 ao cubo vem aqui para fora, vai ficar quanto do lado de fora? 2 raiz cúbica de 3m. Tudo bem? Então, tá aqui a resposta final do nosso item E. Alguma dúvida? Tudo em paz? Se vem quase toda questão, eu boto alguma simplificação no final, né? Que é justamente para a gente treinar bastante. O objetivo aqui é só treinar. Dificilmente você tem hoje em dia uma questão no vestibular para fazer uma continha dessa. Até vão ter algumas para vocês fazerem em casa. Mas hoje em dia, geralmente, está no meio das contas, né? Só que às vezes você não consegue desenrolar, você sabe tudo de trigonometria, mas aí chega numa conta dessa, você não consegue desenrolar. Sabe tudo de PG, chega numa conta dessa, você se enrola. Então, para evitar que isso aconteça, a gente vai treinar bastante hoje. Para quando chegar lá na hora das questões, vocês conseguirem acertar com tranquilidade. Tudo bem? E se os índices forem diferentes? Parecido com o que a gente fez na letra D, vai ter a letra F, só que agora envolvendo divisão. Então, vamos lá. Letra F aí, divisão de radicais com índices diferentes. Vamos dar uma olhada aqui. Letra F, a gente já tem raiz cúbica de 72, não, de raiz sexta de 2 elevado a 11, estava copiando cima, né? Raiz sexta de 2 elevado a 11, dividido pela raiz cúbica de 2 à quarta. Temos que efetuar essa divisão. Aí o que é que a gente percebe? Os expoentes, os índices são diferentes, né? Aqui você tem o índice 6, aqui você tem o índice 3. Aí você pode até escrever logo raiz sexta de 2 elevado a 11 dividido pela raiz cúbica de 2 elevado a 4. Mas aí você não vai conseguir aplicar a segunda propriedade, né? Porque a propriedade é definida para a divisão de radicais com o mesmo índice. E os índices são diferentes. Então, você tem que dar um jeito de colocar o mesmo índice. E como é que você faz para isso?
você vai... Quem é o novo índice primeiro? O MMC, muito bem. E aí, para transformar no MMC, você vai multiplicar índice e expoente pela mesma quantidade. Então, quem é o MMC desses índices que a gente tem aqui antes? Quem é o MMC entre 6 e 3? O mínimo múltiplo comum de 6 e 3? 6, né? Então, MMC entre 6 e 3 é 6. Esse vai ser o seu novo índice. O primeiro já está com ele, então é só deixar do jeito que está. Raiz sexta de 2 elevado a 11. E esse segundo você tem que transformar, é raiz cúbica de 2 à quarta. Para esse índice 3 virar 6, você tem que multiplicar ele por quanto? 2. Para o 4 virar... Aí o 4 você tem que multiplicar pela mesma quantidade. Então, recapitulando, para esse índice 3 virar 6, você multiplica ele por 2. E aí multiplica o 4 pela mesma quantidade para não alterar. Porque já é 6. Eu multiplicaria por 1. Multiplicar por 1 não muda nada, né? E no índice e no radicando. Exatamente. Dá certo também. Só ficaria maior, você teria que simplificar depois. O MMC é o que fica menor. É que nem quando você está somando duas frações. Você está somando aqui... Vale, me deixa... Tudo vivo. Você está somando aqui uma fração. 1/6 mais 1/3. Aí você tira o MMC, que é 6. 6 dividido por 6 dá 1 vezes 1. Mais 6 dividido por 3, 2 vezes 1, 2. Aí fica 3/6, certo? Depois você simplifica e vira 1/2. Se você não tivesse usado o MMC, tivesse usado outro múltiplo comum, dava certo? Dava. Você só ia ter que simplificar no final, se você tivesse feito essa operação. Ó. 1/6 mais 1/3. Aí usa o 12 que você falou. 12 dividido por 6, 2 vezes 1, 2. 12 dividido por 3, 4 vezes 1, 4. 2 mais 4, 6 sobre 12, que é o mesmo 1/2. Você encontra o mesmo resultado. Só que aqui tem números maiores do que o que você tinha encontrado antes, né? Ele vai acontecer a mesma coisa. Você vai encontrar um resultado equivalente, só que com números maiores, aí você vai ter que simplificar depois. Tudo bem? Então, o MMC é só para que ele seja o menor número possível. Ele é o menor múltiplo comum. Mas qualquer múltiplo comum que você usar acaba dando o mesmo resultado. Então, se eventualmente na hora da questão você não enxergou o MMC, mas usou o 12, você vai encontrar a mesma resposta no final se você simplificar tudo que puder simplificar. Tudo bem? Então, pronto. Aí aqui a gente vai deixar todo mundo com o índice 6 agora. Vai ficar a raiz sexta de 2 elevado a 11 dividido pela raiz sexta de 2 elevado a 8. Raiz sexta de 2 elevado a 11 dividido pela raiz sexta de 2 elevado a 8 vai ser a raiz sexta de 2 elevado a 11 dividido por 2 elevado a 8. Aí isso aqui vai ser a raiz sexta de 2 elevado a quanto? Subtrai os expoentes? 3, né? Raiz sexta de 2 elevado a 3. Tudo bem? Dá para simplificar esse resultado? Dá para simplificar? Dá. Por quê? Por causa da propriedade número 3. A propriedade número 3 diz que tu pode dividir ou multiplicar o índice e o expoente pela mesma quantidade. 6 e 3 dá para dividir pela mesma quantidade? Dá para dividir por quanto? Por 3. Então, divide para simplificar. Isso aqui é a raiz de índice 6 dividido por 3, de 2 elevado a 3, dividido por 3. Vira a raiz quadrada de 2 elevado a 1, raiz quadrada de 2. Mais simples, né? Pode falar. Tu fez usando o quê? Aqui, esse passo final, tu diz, né? Ah, entendi. Aí tu subtraiu as frações. Tá valendo, tá ótimo. Não tem problema, não.
vou repetir só aqui no passo final, para a gente não perder muito tempo também fazendo várias vezes a mesma coisa, que tem muita coisa para fazer, eu estou vendo que o tempo está acabando. Mas, se você quiser, você pode usar a propriedade que transforma em expoente fracionário, né? Também vai funcionar. E aí você vai, na hora de somar as frações, tirar o MMC, né? É a mesma coisa. Tranquilo? Agora, isso aqui é bom porque nem sempre você vai estar fazendo operações. Às vezes você vai estar comparando radicais. O procedimento de deixar com o mesmo índice também é útil. Tudo bem? Mas está valendo, isso que você fez é correto. Eu poderia ter feito aqui, ó, nesse passo final. Para enxergar essa simplificação que virou raiz quadrada, ao invés de aplicar a terceira propriedade, eu faço o seguinte. Raiz sexta de 2 ao cubo. Vou usar aqui a quinta propriedade, esse passo aqui, ó, de transformar em expoente fracionário. Aí isso aqui vai ficar 2 elevado a 3 dividido por 6, ó. Quem está no Sol vai para a sombra, quem está na sombra vai para o Sol. 2 elevado a 3 dividido por 6. Simplifica essa fração, vai virar 1/2. 2 elevado a 1/2, elevar 1/2 à raiz quadrada. Raiz quadrada de 2. Tudo bem? Na prática, isso justifica porque é que eu posso dividir expoente e o expoente do radicando e o índice pela mesma quantidade. Na prática, é uma simplificação de frações, transformando em frações equivalentes. Tudo bem? Então, está correto isso que você falou. Mais alguma dúvida? E aí, o importante é treinar, fazer várias continhas. Tem mais quantas letras para a gente fazer? Tem mais algumas, né? Vamos fazer, dá tempo. Tem que dar tempo. Vamos para a letra G. Letra G. Na letra G, deixa eu tirar um pouquinho desses pincéis daqui, que eles vão cair. Oi. Tudo bem. Letra G. Amanhã vocês têm aula de novo, né? Raiz cúbica de 4 ao quadrado. Essa semana é sábado e domingo. Mas vai valer a pena. Depois a gente comemora a aprovação de vocês. Vamos lá. Raiz cúbica de 4 ao quadrado. Isso aqui vai ficar o quê? Aí aqui eu vou usar a quinta propriedade. Vai virar raiz cúbica de 4 ao quadrado. O expoente entra aqui dentro. Raiz cúbica de 4 ao quadrado é a raiz cúbica de 2 ao quadrado. 4 decompondo em fatores primos. Ele vira 2 ao quadrado. Potência de uma potência. O que é que eu faço com esses expoentes? Multiplico, né? Então fica a raiz cúbica de 2 à quarta. Dá para tirar alguma coisa para fora? Dá para tirar um 2 ao cubo, né? Quando o 2 ao cubo vier para fora, ele vira só 2. Raiz cúbica de 2. Todo mundo já consegue pegar, nesse momento, essa simplificação? Já estamos mais treinados? Qualquer coisa você escreve separado. 2 ao cubo vezes 2, mas é bom que você treine bastante para conseguir fazer com mais agilidade. Letra H. Oi. Também dava para transformar em fração? Aqui não, né? Porque aqui ia virar 4/3. Aí não ia ter muito o que tu fazer. Valeu, até amanhã. Amanhã tem mais. Vamos que vamos. Letra... Não, amanhã eu não veio não, mas só para não... vocês não confundirem, que não tem amanhã. Amanhã vai ser o rabinho amanhã toda com vocês. Vamos lá, letra H. 3 raiz quadrada de 2 mais 4, que multiplica 3 raiz quadrada de 2 menos 4. E uma coisa que o Rabin vai ensinar para vocês é produtos notáveis. Produtos notáveis. A gente tem aqui uma aplicação de produtos notáveis. A gente tem o produto de uma soma por uma diferença. Se a gente pegar A mais B, que multiplica A menos B, isso aqui vai ficar A ao quadrado menos B ao quadrado. Então, quando você tiver o produto de uma soma por uma diferença, é o quadrado do primeiro termo menos o quadrado do segundo termo, tudo bem? A2 menos B2. Então, como é que vai ficar isso daqui? 3 raiz de 2 mais 4, que multiplica 3 raiz de 2 menos 4. O quadrado do primeiro termo
3 raiz de 2 ao quadrado, menos o quadrado do segundo termo, 4 ao quadrado. Tudo bem, pessoal? Esse produto notável, o Rabin vai trabalhar bem com vocês na aula de produtos notáveis. Só adiantando já aqui, porque eu vou precisar nessa questão. Tudo em paz? 3 ao quadrado fica quanto? 9 vezes raiz de 2 ao quadrado, que é 2, menos 4 ao quadrado, 16. 9 vezes 2, 18, menos 16, dá quanto essa questão? 2. Essas operações são importantes que você faz muito. Por exemplo, em questões de trigonometria, você tem que racionalizar denominadores, que a gente vai ver na semana que vem, já que não vai dar tempo de falar de racionalização de denominadores hoje. Aí você precisa estar dominando bem esse tipo de operação. Tudo bem? Letra I. Letra I a gente tem o seguinte: 2 mais a raiz quadrada de 6 ao quadrado. Aí aqui eu já vou usar outro produto notável. Qual é o outro produto notável que eu vou usar? A mais B ao quadrado, a soma do quadrado de dois números. Isso aqui é A ao quadrado mais 2AB mais B ao quadrado. O quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Então, 2 mais raiz de 6 ao quadrado fica como? Quadrado do primeiro número, mais 2 vezes o primeiro, vezes o segundo, mais o quadrado do segundo número. Raiz de 6 ao quadrado. Tudo bem, pessoal? Então, apliquei esse produto notável aqui, ó. A mais B ao quadrado é o quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Quadrado do primeiro termo, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo termo. 2 ao quadrado dá 4. 2 vezes 2, 4, raiz de 6. Raiz de 6 ao quadrado é 6. 4 mais 6 dá 10, mais 4, raiz quadrada de 6. Então, 10 mais 4, raiz quadrada de 6 é o resultado dessa conta, da letra I. Alguma dúvida? Tudo certo? Letra J. Letra J. Letra J é mais um produto notável. Letra J, você tem que fazer 4 menos raiz quadrada de 5 ao quadrado. Aí você vai usar A menos B ao quadrado. Isso é o quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Então, 4 menos raiz de 5 ao quadrado vai ficar o quê? Quadrado do primeiro número, 4 ao quadrado, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, 4 vezes raiz de 5, mais o quadrado do segundo número, raiz quadrada de 5 ao quadrado. 4 ao quadrado dá 16, menos 8 raiz quadrada de 5, mais 5. 16 mais 5 dá 21, menos 8 raiz quadrada de 5. 21 menos 8 raiz quadrada de 5 é a resposta da letra J. Então, essas três últimas letras aí, H, I e J, foram envolvendo produtos notáveis. Alguma dúvida nelas? Rabin vai falar em detalhes de todos esses produtos notáveis mais para frente, mas é porque eu não podia deixar passar a oportunidade de fazer algumas questões envolvendo produtos notáveis e radicais também, que são muito frequentes. Aí eu já estou adicionando aqui o que ele vai falar. Ele vai falar esses produtos notáveis e outros. Para a gente terminar rapidinho, só mais 2 itens, aí a questão A3 fica para a semana que vem. Mas amanhã vocês têm aula, tá? Eu só não vou estar aqui amanhã, mas amanhã vocês têm aula. Então não esqueçam. Hã? É porque eu fico falando até semana que vem, aí fica na cabeça que só tem aula semana que vem, não. É. Já ficou marcado, né, na cabeça que amanhã tem aula. Vamos lá. Rapidinho para a gente finalizar, poder deixar vocês descansarem um pouquinho. Raiz quadrada da raiz quadrada de 7. Como é que eu faço isso aqui? Que é para aplicar essa quarta propriedade que a gente não aplicou ainda, né? Raiz quadrada da raiz quadrada de 7. Raiz de uma raiz, o que é que eu faço com esses índices? Multiplica, né? Não interessa quantos forem. Aqui tem 3.
você vai multiplicar os 3. 2 vezes 2 vezes 2 dá quanto? 2 vezes 2 vezes 2? 2 vezes 2, pessoal? Essa multiplicação vocês não conseguem mais fazer? 2 vezes 2 vezes 2? O cansaço está grande. Dá 8. Raiz oitava de 7. Eu fiz, o cansaço é para falar alto mesmo. Vamos lá. O quê? Essa aqui é a minha 60ª aula da semana. Eu tô falando alto. Vamos nós. Vocês tiveram o quê? 10 aulas na semana? Não, mais, um bocado. 10 não. Umas 30. 10 aulas é só minha quarta-feira, né? Vamos nós. Para a gente finalizar aqui com chave de ouro, letra L. Raiz cúbica de 5, raiz quadrada de 5. Aqui tem um probleminha. Para a gente multiplicar esses índices, o que é que tem que acontecer? Para multiplicar esses índices, eles têm que estar coladinhos aqui no outro. Nesse caso, eles não estão, né? O que é que a gente tem que fazer? A gente já aprendeu que quando tem uma situação dessa, raiz quadrada de 5 ao quadrado vezes 5, esse 5 ao quadrado pode vir para fora e vira 5 raiz quadrada de 5. A gente não aprendeu isso? Do mesmo jeito que você pode jogar ele para fora, quando ele está aqui fora, você pode jogar para dentro. Se você sabe isso, você tem que saber voltar. Então, aqui no caso dessa questão, você tem que introduzir o fator no radicando. Na hora que você fizer essa introdução, vai ficar a raiz cúbica da raiz quadrada de 5 vezes 5 ao quadrado. Na hora que o fator entra no radical, ele entra elevado ao índice. Se o índice é 2, ele vai entrar 5 ao quadrado, tudo bem? Então, se fosse uma situação desse tipo, 7 raiz quarta de 7. Quando eu colocasse esse 7 para dentro, ele ia entrar elevado a quanto? Elevado a 4. Ia ficar raiz quarta de 7 vezes 7 a quarta, tudo bem? Aí agora tem condições de aplicar a propriedade, né? Aí você vai ter que esse índice é 2, raiz de índice 3 vezes 2, 6, raiz sexta de 5 ao cubo. 5 elevado a 1 vezes 5 ao quadrado, repete a base, somos expoentes, 1 mais 2 já 3. Dá para simplificar? Dividido por quanto? Por 3, né? Bem parecida com a que a gente fez mais cedo. Raiz de índice 6 dividido por 3, 5 elevado a 3 dividido por 3. Aí vira a raiz quadrada de 5 elevado a 1. Raiz quadrada de 5 é a resposta desse último item. Tudo bem? Alguma dúvida, alguma dificuldade, algum questionamento? Tudo certo? Então, por hoje é isso. A gente se encontra quarta-feira, mas vocês têm aula amanhã para encontrar com o Rabinho. Obrigada, professor. Então, Tchau. amanhã, 8 horas da manhã, nesse mesmo bate-local. Valeu, galerinha. Valeu, pessoal de casa. Até semana que vem também.